Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês em mais um episódio do nosso Your Power Podcast. E eu já quero aproveitar e fazer os meus agradecimentos. O estúdio Tainá Levix, que sempre está me maquiando, a Karen Lameda, que sempre está aí cuidando das minhas unhas, também o Adilson Queiroga, responsável pelos meus cabelos, toda Bifashion, que está me vestindo hoje, e a patrocinadora oficial do Your Power, PHD Sports. Então já aproveite, você que quer cuidar da sua saúde, procure uma PHD próxima a você. Gente, hoje nós estamos aqui com uma atração incrível, mas antes eu gostaria de pedir para vocês que ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Your Power Podcast aí no YouTube, vai ter ali um sininho, vocês cliquem nele e sinalize ali para que vocês possam receber todas as notificações. Estamos sempre com atrações incríveis aqui, então eu aguardo vocês. As redes sociais lá no Instagram, Dani Your Power, Dani Your Power. As redes vizinhas, Your Power Podcast. Então, vamos lá? Conto com vocês. Aproveita e já manda essa tarde maravilhosa para alguém poder acompanhar. Nós estamos aqui hoje com a Luzia. Tudo bem? Como que você está, gente? Ela tem várias coisas do qual ela é especialista. Ela é especializada em analista comportamental, mentora de mulheres, palestrante, escritora. Gente, ela faz muita coisa, mas ela vai contar melhor do que eu. A princípio, cumprimente esse povo, Luzia Soncella. Um prazer. Prazer, Dani. Boa tarde para todos. É um prazer imenso estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, Dani, quero em primeiro lugar te agradecer por essa oportunidade. E vamos aí. Vamos, com certeza, um prazer muito grande. Já vamos aproveitar já para vocês sentirem um pouco do que vai acontecer aqui hoje. A Luzia, ela trabalha bastante em vários aspectos com mulheres, mas além dela trabalhar com inteligência emocional, que é algo muito importante hoje, ainda mais nessa correria do dia a dia, ela também é analista comportamental, que é algo muito importante. Então ela tem junções de fatores que vai te dar aquele clique para você entender muita coisa aí nessa vida corriqueira da gente. Mas antes eu já gostaria de saber de você, Luzia. Quem é a Luzia? Aonde você nasceu? Você é curitibana mesmo? Eu sou paranaense. Olha só, aqui de Curitiba. Mas eu me considero curitibana. Eu nasci no interior do Paraná. Que terra? Pé vermelho, gente. Pé vermelho. Coisa boa. Eu nasci em Lunardelli, Paraná. Próximo a que? Próximo à região de Londrina. Muito 150 bom. quilômetros de Londrina. Uma região muito boa. E você veio para Curitiba com que idade? Com 18 anos. Ah, você chegou a viver um bom tempo lá. Sim, eu vivi um bom tempo lá. A Luzia tem quantos irmãos? Nós somos em 7 irmãos, dos quais 6 moram aqui em Curitiba. E uma irmã ficou lá no norte do Paraná. Ainda mora lá em Lunardelli, que é a minha irmã Claudete Soncella. Você pode contar um pouquinho dos relapsos assim que você tem? Como foi a sua infância lá no interior? Porque o interior é diferente, né? Ainda mais há tanto tempo atrás, assim, a gente dormia, né, com as portas abertas, janela aberta. Quais as lembranças que você tem da sua infância, Luzia? Você pode dizer que foi uma infância alegre, foi uma infância difícil? Conte um pouco para os nossos telespectadores conhecerem um pouco da Luzia, porque antes de você ser essa profissional exímia, qualificada, que você é, existe uma história. E as pessoas querem conhecer a tua história. Exatamente. Eu gosto muito de falar sobre a minha história de infância, apesar de não ter sido uma história tão, como que eu posso dizer, muito alegre, né? Certo. Eu tive uma infância bem difícil, por questões de recursos, né? E então eu cheguei a trabalhar na roça, ainda com 7 anos, já com 7 anos, né? Então, mas assim, eu sempre fui uma criança até muito curiosa e muito dedicada.
em tudo que eu fazia, né? E no começo da minha trajetória, né, com 7 anos, que geralmente as pessoas entram para a escola, né? Exato. E foi então que, nesse período da minha vida, eu tinha muitos problemas de saúde. Eu era asmática, né? Bronquite asmática. Eu não conseguia nem parar para estudar. E eu me lembro que eu passei dos 7 anos até 8 anos sem ir para a escola. Por conta das Por crises. conta das crises. E também a história que a minha mãe me contava, né? Sim. Sempre me contou também. E quando eu fiz 8 anos, eu imaginei que eu já iria para a escola. Então, já tinha, né, melhorado essa questão desse Do problema quadro de de saúde. saúde, né? E eu tive uma vontade imensa de ir para a escola. Muito mesmo. Mesmo indo para a roça. Até então, você nunca tinha pisado numa escola? Não fui Com para a 8 escola. Com anos. 7 anos eu não fui. E com 8 anos só teve o desejo de ir para a escola. Então despertou em mim essa vontade de ir para a escola. E eu não fui para a escola. E eu queria entender o porquê que eu não tinha ido para a escola. Então, a minha infância, ela tinha, assim, brincadeiras, né? Como você falou, que nós tínhamos uma liberdade muito melhor, né? Do que as nossas crianças têm hoje, né? Então, ficava entre brincar, fazer o trabalho de casa e ir para a roça. Então, já tinha várias tarefas, né? Desde 8 anos. Sim. E então eu tive essa necessidade, né, de vontade de ir para a escola, sempre fui muito curiosa, e eu também não pude ir para a escola. E foi aí que começou, eu comecei a ficar assim, preocupada, mesmo, né? Você imagina uma criança com 8 anos preocupada. Curiosidade, você era a última filha, a primeira, penúltima? Eu sou a do meio. A do meio. De 7 irmãos. Os outros estavam indo para a escola e você não podia? Não também. Não também. Porque eu não fui matriculada. Eu não fui matriculada e por um motivo, né, com relação à minha mãe, por exemplo, ela que me contava essa história, né? O meu pai, ele viajava muito. Ele era caminhoneiro e ele ficava sempre fora de casa. E a minha mãe ficava sozinha com os 7 filhos, né? E quando chegava o momento dos filhos terem que ir para a escola, eu não sabia o motivo, mas ela não me mandou. Depois eu descobri, né? Certo. Que até quando eu fui para a escola, sozinha mesmo, né? Com 8 anos, eu sabia quando que ia começar as aulas. E eu preparei um material para mim, que foi até conto no meu livro, né? Que depois a gente vai falar sobre ele. Eu fiz uma sacolinha que hoje a gente carrega Havaianas. Sim. Coloquei um caderninho, um lápis, uma borracha, e que eu encontrei lá em casa, né, que devia ser dos meus irmãos mais velhos, e para ir para a escola. E chegou no dia, eu me arrumei e fui para a escola. Quando eu cheguei lá, fiquei na fila. E aí as crianças foram sendo chamadas para entrar para as suas salas, né? E quando chegou a minha vez, o meu nome não estava na lista. Nossa. Ali foi a primeira, né? Eu digo assim, né? Minha primeira desilusão, digamos assim. Uma vontade imensa que eu tinha de estudar, né? De conhecer, de aprender a ler e escrever, conhecer, né? Tudo que tem de bom nessa vida. E então eu me deparei com essa situação. A diretora não me deixou entrar na sala de aula e disse que a minha mãe não tinha feito a matrícula. E foi assim que eu voltei para casa, chorando, né, com aquela sacolinha na mão, e me deparei com a minha mãe no portão conversando com a vizinha, que era muito, né, corriqueiro isso lá onde a gente morava. E ela me disse assim que ela não tinha matriculado porque a gente não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Meu pai estava viajando. Ah, então ela já sabia, já. Ela já sabia. Então nós assim, a nossa condição era muito precária. Realmente assim em todos os aspectos, né? Então a gente trabalhava mesmo. Você lembra assim, como que foi a sua reação ao chegar em casa? Você disse que chorou muito. Chorei muito, muito mesmo.
E fiquei muito brava. Inclusive, fiquei muito brava com a minha mãe. Por que que não me matriculou? E chorando, e chorando. E ela disse assim, não, mas não tinha dinheiro para te matricular. O seu pai não deixou dinheiro. E a diretora também, né, não fez questão que eu entrasse. A gente não tinha, assim, esse incentivo. Você já estava com 8 para 9 anos? 8 anos. 8 anos. Isso. E você consegue lembrar depois dessa desilusão, desse desespero, né? Dessa criança louca por estudo. Quanto tempo depois você pôde verdadeiramente pisar numa escola? Então, foi aí que eu, depois desse choro, desse desespero, né, essa decepção, eu prometi para mim mesma, né, eu fico imaginando eu com 8 aninhos, né, eu disse assim, no próximo ano, eu vou para a escola, sozinha. Se não me matricular, eu vou assim mesmo. E foi o que aconteceu. Com 9 anos, eu fui para a escola. Nossa, então ainda teve um período que você teve que esperar. Teve um período, porque assim, lá não tinha essa chance. Sim. Por exemplo, vamos lá e vamos ver o que pode se fazer. Não, a diretora simplesmente falou assim, o ano que vem você volta. Simples assim. Ela olhou para uma criança de 8 anos e disse isso. E você determinou, gente, eu fico pensando como que pode uma criança com 8 anos de idade, né, com uma sede de estudo tão grande, falar, não, ano que vem eu vou, e assim você fez. E assim eu fiz. E como que foi esse início para você? Foi assim, depois de tudo isso, foi maravilhoso, né? Porque quando eu entrei na sala de aula, eu me senti realizada. Ali eu já comecei, assim, a sentir tudo isso que já estava dentro de mim. Deixa eu já aproveitar e perguntar para você. Você disse que na época tinha uma dificuldade muito grande, né? Financeiramente falando. Uma família com 7 filhos, né? Um casal com 7 filhos com uma dificuldade grande em relação a manter esses filhos. Você lembra de alguma dificuldade alimentícia em casa? Algo assim também que marcou? Muitas. A gente Seria esse um dos motivos determinantes de você querer estudar para mudar a vida? Também, aquela realidade que me foi apresentada, eu acreditava assim que eu não precisava ficar com ela, mesmo aceitando. Porque, assim, meus pais trabalhavam, a minha mãe, ela trabalhava na roça, mas a minha mãe é como se ela tivesse... Hoje a gente sabe, né? Que ela tinha uma limitação, mas naquele momento a gente não sabia. Então, a percepção que eu tinha é que eu estava largada. Olha como que depois, né, que eu fui descobrir tudo que eu sei hoje, né? Inclusive a questão de analista comportamental. E aí eu fui era a percepção que a gente carrega e a gente fica com ela. Então, eu tive muitas dificuldades alimentares. Inclusive, eu me lembro de um episódio que eu fiquei doente, porque, na verdade, eu fiquei doente porque não tinha de vontade de tomar vitamina de abacate. Nossa. E depois, em outro momento, daí era questão de brinquedo, né? Sim. Eu fiquei doente porque eu não tinha uma boneca para brincar. E a minha mãe, ela fez de tudo, e eu me lembro que ela... eu fico até emocionada, porque ela comprou uma boneca. Aqueles bonecos de plástico, né? Sim, grandão, assim. Para evitar... Exatamente. Então, ela comprou para mim essa boneca que eu me lembro, mas a gente tinha muita dificuldade alimentar das nossas necessidades básicas mesmo, né? E eu não concordava com aquela realidade. E, na medida que eu fui para a escola com 9 anos, já, né, bem mais velha do que outras crianças. Sim. Passei por uma situação até que constrangedora no início, porque os outros mais, exatamente. E você ainda não. Uhum. Então, eles estavam começando a estudar com 7 anos, né? Mas eles como se eles tivessem adiantado. Você sofreu, hoje chamado, né, o bullying, por eles estarem à frente de você? Em um primeiro momento, sim. Porque eu ficava assim, as pessoas falavam assim, nossa, você tem 9 anos e ainda não sabe ler?
Então, aquilo me machucava, porque eu falava, mas a culpa não era minha, eu não tinha ido para a escola ainda. Só que aí, sim, aí eu ficava mais ainda com vontade de aprender. Aí, a partir do momento que eu aprendi a ler, aí pronto.